Vai tomando o seu lugar. Vai tomando o seu lugar. Existia um homem que era chamado amigo de Deus. E a Bíblia descreve que com esse homem Deus falava face a face. O nome dele, Moisés. O Senhor me disse que está procurando onde estão os amigos dele aqui. Onde estão os amigos que falam face a face com o Senhor. Você já falou com seu amigo hoje? Falou com ele ontem? Quer continuar falando com ele? O Senhor disse que aqui tem amigos de Deus. Aqui tem pessoas que falam com ele face a face. Moisés, ele subia ao monte para falar com o seu amigo. E numa dessas subidas ao monte, o Senhor fala a Moisés, o Senhor fala ao seu amigo e diz assim: eu desejo habitar no meio do meu povo. Moisés, eu não quero só ser o seu amigo, eu não quero só estar com você, eu quero estar com todo o meu povo. Eu quero andar no meio do meu povo. Então Deus passa para Moisés a visão de uma arca de madeira. Deus abre a visão de Moisés e quando ele olha, o Senhor diz: está vendo essa arca? Você vai fazer essa arca para mim. E quando Deus fala sobre essa arca, ele disse: olha, faça essa arca de madeira de acácia, revista ela de ouro, coloque sobre ela a imagem de 2 querubins. E quando você terminar de fazer essa arca, eu vou depositar em cima da arca a minha presença. E essa arca, com a minha presença, vai habitar no meio do meu povo. Quando Deus dá essa visão para Moisés e diz: faça a arca de madeira de acácia. Por que madeira de acácia? Porque era a madeira mais resistente para sobreviver às caminhadas no deserto. Primeira coisa que o Senhor me disse: aqueles que carregam a presença não podem ser frágeis. Aqueles que carregam a presença precisam estar prontos para caminhar no deserto com a presença. Quem carrega a presença não pode ser frágil. O Senhor vai fortalecer muitas pessoas aqui hoje para que você possa carregar a presença. Pessoas frágeis não carregam a presença, porque o primeiro temporal que vem, o primeiro clima ruim que vem, ela esfarela, ela desfalece, ela não suporta a presença. Por isso que Deus disse: eu quero que você faça da madeira mais resistente e revista ela do material mais nobre, que é o ouro. Então Moisés, ele desce e passa essa visão. E eles constroem a arca, a presença de Deus vem sobre aquela arca e Deus, ele passa a manifestar a glória dele no meio do povo. E todos aqueles que carregavam a arca tinham a presença. Então aqueles que carregavam a arca vencia o inimigo. Quem tinha a arca tinha a vitória. Quem tinha a presença tinha a vitória sobre o inimigo. Quem tinha a presença prosperava. Quem tinha a presença caminhava em vitória. Quem temia no meio da guerra não era o povo de Deus. Quem tremia era o inimigo, porque sabia que no meio do povo de Deus tinha a presença. Quem carrega a presença não tem medo de batalha. Quem vai temer você no meio da guerra é o inimigo, meu irmão. Diga para essa pessoa do seu lado: quem vai temer você é o inimigo, porque você carrega a presença. E o inimigo, ele tem medo da presença. Todo o exército que carregava a presença tinha a vitória no meio da guerra. Sabe por que muitos não vencem a guerra? Porque não tem a presença. Sabe por que Satanás não corre de muitos? Porque essa pessoa não tem a presença. Porque só tem uma coisa que o diabo tem medo: é da presença. Aleluia. Quantos querem receber a presença nessa noite? Depois de Moisés veio Josué, veio profetas, veio juízes. Moisés morre, Josué morre, e se levanta a era do sacerdote Eli. Eli governava naquela época, muitos tempos à frente depois de Moisés.
E Eli, ele tinha lá no templo a arca, ele tinha lá a presença. O profeta Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. E a Bíblia descreve esses 2 filhos como sendo filhos de Belial. Quando você vê esse termo filho de Belial, quer dizer filhos do diabo. Os filhos do sacerdote eram filhos do diabo, dentro da igreja, num lugar onde tinha a presença. E um dia, esses filhos de Belial, filho do sacerdote Eli, eles eram homens de guerra e eles foram para a guerra. E eles sabiam que quem tinha a arca, quem tinha a presença, tinha a vitória sobre o inimigo. Então eles decidiram pegar a arca, ir para a guerra e lutar contra os filisteus. Porém, esses homens, Ofni e Finéias, eles não tinham honra, eles não tinham temor pela presença. Eles zombavam da presença, porque a Bíblia descreve que dentro do sacerdote, ele sendo filho de sacerdote, ele sendo sacerdote, eles pegavam as mulheres e se deitavam com elas e se prostituíam com elas. Eles faziam coisas horríveis dentro da igreja, aonde tinha a presença. Eles não honravam a presença de Deus, eles não eram homens honrados, santificados, capazes de carregar a presença. Mas eles queriam usar a presença. Eles não queriam honrar a presença, mas eles queriam usar a presença. Sabe que tem muita gente assim nos nossos dias? Eles não querem honrar a presença de Deus com a sua vida, mas eles querem usar a presença. Quando uma doença vem, quando um problema vem, quando uma dificuldade vem, ai Deus, pelo amor de Deus, querem usar a presença, mas não honram a presença. Sabe o que aconteceu? Eles foram para a guerra contra os filisteus, e por eles não honrarem a presença que eles carregavam, eles perderam a presença. Os filisteus levaram a arca embora e venceram o povo de Deus. Então os filisteus, eles levam a arca embora e ficam com ela por 7 meses. Nesses 7 meses, queridos, muita coisa começa a acontecer no meio do arraial do inimigo, porque a presença de Deus está lá. Nesses 7 meses em que a arca fica com os filisteus, começaram a aparecer doenças no meio do povo, tumores. Por quê? Porque era um povo que não conhecia a Deus, eram inimigos de Deus, era um povo idólatra. Eles serviam ao Deus chamado Dagon. E um dia eles resolveram, nesses 7 meses, colocar a arca dentro do templo, no mesmo lugar onde estava Dagon. Era uma imagem, Dagon era a imagem de um homem, metade peixe. E ele estava lá nesse templo, Dagon. Eles colocaram a arca dentro do templo de Dagon. Foram dormir. No outro dia acordaram para prestar o culto a Dagon. Quando eles chegam no templo, Dagon está prostrado diante da arca. Ele chega e fala: mas o que é isso que aconteceu? Nosso Deus está prostrado? Não, deve ter tido um tremor, alguém tropeçou e derrubou. Colocaram Dagon de volta. No outro dia, eles voltam no templo para adorar a Dagon. Quando eles chegam lá, Dagon está com a sua cabeça cortada, prostrado diante da arca de novo. Porque a Bíblia diz que a ele foi dado toda a autoridade. Diante dele todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é o Senhor. Não existe outro Deus, não existe ninguém maior. Diante dele se dobra todo o principado, toda a potestade, todo o joelho vai se dobrar. Escute. Então, diante disso, o povo começando a ter temor no meio dos ministérios. Temor não, é tumor. Temor e tumor. Tumores começam a aparecer no meio dos filisteus. Eles começam a adoecer, pessoas começam a morrer. A cabeça de Dagon foi arrancada e a arca do Senhor lá. O que eles pensam? Eu sei o que está acontecendo. Nós trouxemos a arca da presença do Deus vivo para dentro do nosso arraial. O inimigo reconhecendo o poder da presença. O inimigo conhece o poder de Deus e muito crente não conhece. Satanás honra mais a presença de Deus do que muito crente. Então os inimigos, depois de isso, foram só 7 meses. Tudo isso aconteceu no arraial do inimigo.
o que eles imaginam? Não, vamos pegar a arca e vamos tirá-la daqui. A arca da presença de Deus não pode ficar no nosso meio. Então, eles descobrem que parece que Deus gosta de oferta, né? Eles não conhecem a Deus, eles não conhecem as leis, então eles vão imaginando como é que eles transportariam essa arca para outro lugar, para tirar do meio deles. Então eles imaginam, bom, vamos separar algumas ofertas para que Deus nos perdoe. Olha o inimigo se arrependendo. Vamos separar algumas ofertas para que Deus nos perdoe. E vamos fazer uma carroça nova. Diga, carroça nova. Grave bem isso. Eles fazem uma carroça nova, colocam a arca sobre a carroça, colocam ali algumas oferendas, algumas ofertas de ouro, alguns animais, e eles mandam a arca para uma casa habilitada para receber a arca, que foi a casa de Abinadab. Diga, Abinadab. Grava bem esse nome. Então eles mandam a arca para a casa de Abinadab numa carroça nova. Pessoas ignorantes carregando a presença. Então eles tiram a presença do meio deles e levam para a casa de Abinadab. E aqui eu quero começar a palavra. Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel capítulo 7, verso 1. Eu estou na versão NAA, tá bom? 1 Samuel capítulo 7, verso 1. Podem ficar aí, gostei de vocês aí, pode ficar. Samuel capítulo 7, verso 1, vai dizer assim: Então os homens de Quiriate Jeraim vieram e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, que ficava na colina, e consagraram Eleazar, filho de Abinadab, para que guardasse a arca do Senhor. Desde aquele dia a arca ficou em Quiriate Jeraim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. Quanto tempo a arca ficou lá? 20 anos na casa de Abinadab. Próximo. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Verso 3. Samuel falou a toda a casa de Israel dizendo: Se é de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor, então tirem do meio de vocês os deuses estranhos e Astarote, e preparem o coração de vocês para servirem somente ao Senhor, e Ele livrará vocês das mãos dos filisteus. A arca do Senhor chega até a casa de Abinadab. Os filhos de Abinadab são ungidos ali para cuidar da arca, para guardar a presença. E o tempo que essa arca, que essa presença, a presença de Deus fica na casa de Abinadab durante 20 anos. E nesses 20 anos em que a presença de Deus estava na casa de Abinadab, sabe o que aconteceu lá? Sabe o que aconteceu lá? Nada. Não aconteceu absolutamente nada. Não teve cura, não teve libertação, não teve arrependimento. A presença de Deus estava num lugar por 20 anos e não aconteceu absolutamente nada. Nada acontecia naquele lugar, mas a presença de Deus estava lá. E sabe por que nada acontecia? É simples, no próprio texto vai escrever. O profeta Samuel, sacerdote, chega e fala assim: se de todo o coração vocês estão se voltando ao Senhor, por quê? Porque era um povo de coração dividido. É um povo de coração dividido. Perceba que o povo de Israel estava levando ao Senhor apenas lamentações. Eles chegavam somente para lamentar, porque eles estavam sendo oprimidos pelos filisteus. Eles estavam sendo escravizados, abusados, afligidos pelo inimigo. Embora eles tivessem a presença, ainda assim, acho que eles não sabiam o que eles estavam carregando, ou não criam, eu não sei o que se passava pela cabeça deles, mas eles não entendiam o que eles estavam carregando. E durante 20 anos, eles viveram uma opressão do inimigo, mesmo estando com a presença. Isso não parece muito com a vida de muitas pessoas que nós nos perguntamos: mas Deus, tantos anos que essa pessoa está na igreja,
e você olha para a vida dela, o que você percebe que mudou? Nada. O que aconteceu de novo na vida dessa pessoa? O que aconteceu de bom? Que tipo de transformação essa pessoa viveu? Como é que está a casa dela? Como é que está o casamento? Como é que estão os filhos? E você olha para a vida dela e você percebe que não aconteceu nada. Não adianta estar com a presença dentro da sua casa. Se você não honra a presença, não vai acontecer nada dentro da sua casa. Porque o fato aqui, Samuel intervém, porque o povo ficava lá, no templo, lamentando, chorando. Deus salva meu casamento, Deus traz meus filhos para a igreja, Deus abre uma porta de emprego, Deus me cura, Deus faz, ai Deus o inimigo, ai é o deserto, a minha vida está difícil. O povo ficava no templo, aqui está dizendo que o povo lamentava diante de Deus, e o povo só via ao templo para lamentar. Graças a Deus nós não temos esse tipo de gente aqui. Aqui nós temos pessoas que vêm ao templo para adorar. Aleluia! Diga, a igreja não é lugar de lamentar, é lugar de adorar. Oh, aleluia! Por isso nós adoramos. Aqui não é lugar de ficar lamentando. Mas o povo ia lá para lamentar. Então Samuel, o profeta, se levanta e diz: gente, 20 anos se passaram, vocês estão com a presença. E ele começa a dizer: se é de todo o coração que vocês estão se voltando ao Senhor. Essa palavra "se" é uma dúvida, é uma condição, não é uma afirmação. Ele está dizendo: se é que vocês estão realmente buscando ao Senhor de todo o seu coração. Então ele fala: quando você busca o Senhor de todo o seu coração, então tira do meio de vocês os ídolos. Porque o povo ia ao templo para lamentar a Deus a péssima vida que eles estavam vivendo, sendo derrotados pelo inimigo, mas também tinha o seu coração voltado aos ídolos. Aos ídolos dos filisteus. Eles adoravam a Deus, mas eles adoravam também a deuses estranhos, adoravam a Astarote. Gente, que confusão! Eles lamentavam a Deus e adoravam a Astarote. Então o profeta intervém e fala: o que é que vocês estão fazendo? Se vocês realmente têm o seu coração voltado ao Senhor, então entregue-se de todo o coração ao Senhor e remova do meio de vocês os ídolos e preparem o coração de vocês para servir somente a Ele. Aquele que carrega a presença não pode ter o seu coração dividido com outros ídolos. Os outros ídolos dele aqui, uma delas era Astarote, mas tem ídolos de alguns que é a mentira, a droga, a bebida, a prostituição, a perversão sexual, a fofoca, a maldade. Esses são os deuses do dia de hoje. Sabe, quando uma jovem como a Bia sobe aqui e fala: Senhor, eu não vou aceitar nenhum emprego que me tire da sua presença. É sobre isso que eu estou falando. É esse tipo de honra que eu estou falando. Ela estaria disposta a viver sem trabalho, mas não estaria disposta a viver sem a presença. Mas tem gente que negocia, tem gente que faz acordo, tem gente que diz: não, eu acho que eu posso viver com a presença, mas eu também posso viver com isso aqui, eu também posso viver com esse pecado, eu também posso viver com essas atitudes velhas, carnais, diabólicas. Eu posso, e pessoas que estão com a mente como os filhos de Eli, filhos de Belial, que estavam com a arca, não honravam a presença, mas honravam as suas paixões carnais. Tinham seu coração dividido, e Deus não divide a sua glória com ninguém. Samuel diz: olha, vocês precisam se entregar de todo o seu coração. Preparem o seu coração para servir somente ao Senhor. Diga isso a essa pessoa: prepara o seu coração. Prepara o seu coração para servir somente ao Senhor. Sabe o que é preparar o seu coração? É dizer: Senhor, o que tem na minha vida que está me afastando da sua presença? O que é que se tornou um Deus para mim?
será um relacionamento, será um trabalho, será uma faculdade, será um vício, será um desejo da minha carne. O que é, Senhor, que está roubando a sua presença da minha vida? Comece a preparar o seu coração para remover os ídolos. Porque se não fizermos isso, se não prepararmos o nosso coração para servir ao Senhor de todo o nosso coração, vão se passar 10 anos, 20 anos, 30 anos, e nada vai acontecer na sua vida. Porque a presença só se manifesta em lugares em que ela é honrada. Vamos agora a 2 Samuel, capítulo 6, verso 2. Então, a arca estava na casa de Abinadab por 20 anos. Nada aconteceu, diga nada aconteceu. Vocês entenderam o porquê? Eles tinham seu coração dividido. Não honravam a presença. Eles não honravam a presença, por isso nada aconteceu. Mais à frente, nesse tempo, nesses 20 anos, se levanta Saul. O povo diz: Samuel, nós queremos um rei. Nós precisamos de alguém que governe sobre nós. Antes disso eram os juízes que governavam, mas o povo disse: nós queremos um rei que governe sobre nós. E o povo pede um rei, e o povo recebe o rei que merece. Recebe Saul. Saul se levanta como rei. E Saul, uma determinada vez, uma única vez, você vai ver na Bíblia Saul esboçando uma vontade de resgatar a arca da casa de Abinadab. Uma única vez. Então Saul, ele diz: vamos resgatar a arca. Só que depois disso, algo acontece no arraial do inimigo que distrai Saul. E ele desiste de buscar a presença. E essa foi a única vez. E a arca continua na casa de Abinadab. E Saul continua reinando. Mas Saul morre. Quem se levanta? Davi. Se levanta Davi, alguém que já conhecia a presença. Davi se levanta depois de Saul como rei de Israel. E qual é a primeira coisa que ele faz quando ele se levanta como rei? Vamos ler? 2 Samuel capítulo 6, verso 2. Davi se levantou e com todo o povo que tinha consigo partiu para Balaá de Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante do qual se invoca o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta acima dos querubins. Davi se levanta no seu reinado e ele percebe: eu não posso fazer nada sem a presença. Quem me ungiu foi o Senhor. Vocês lembram da história de Davi? Davi está lá no meio das ovelhas. Samuel chega porque Deus manda chamar Davi. Deus escolhe os lugares que Ele quer habitar, irmãos. Ele sonda coração. Ele sabe os corações que Ele é honrado, que Ele é desejado. Ele conhece os corações dos famintos. Abre uma aspa aqui. Algo tem me marcado muito nesses dias sobre Noé. Quando ele está lá, a pastora saindo irmãos, eu prego assim, viu? Eu não sigo bonitinho não. Vai caminhando comigo aqui na palavra. Noé, ele está lá na arca também. Só que era outro tipo de arca, era a arca de barco. E quando a chuva passa, ele solta uma pomba. Qual é o símbolo do Espírito Santo na Bíblia? A pomba. Ele solta a pomba. Quando Noé solta a pomba vai procurando um lugar para que ela possa pousar. Não encontrando lugar, ela volta. Sabe o que o Espírito Santo me diz? Assim a minha presença, assim o Espírito Santo, ele vem, como ele está aqui nessa manhã. E ele vai procurando os corações dispostos que ele possa pousar. Se ele não encontra, ele volta. E ele diz ao pai: pai, eu não encontrei nenhum lugar. Mas se ele encontrar um lugar para pousar, ele diz: eu vou ficar aqui. Ele diz: eu vou morar nessa casa. Eu vou habitar neste lugar. Encontrei um lugar para pousar a minha presença. Agora volta para cá. Então Davi, ele diz: eu não posso reinar sem a presença. Vamos nos levantar. Davi se levanta.
Para você ter a presença, querido, você tem que ter uma atitude. Nada do céu vai descer neste lugar se primeiro não subir algo da terra. O sacrifício sobe e aí o fogo desce. Algo tem que subir para depois alguma coisa descer. A oração sobe e o fogo desce. O clamor sobe e a presença desce. Davi se levanta. Davi se move, Davi se mexe, e ele diz: eu vou atrás da presença. Sabe por que você está aqui nessa manhã? Você diz: eu vou atrás da presença. Eu preciso levar a presença para minha casa. Eu não posso fazer nada da minha vida sem a presença. É por isso que você está aqui. Davi, ele se levanta e ele diz: vamos resgatar a presença. Tem muitos aqui nessa manhã que precisam se levantar para resgatar a presença. Muitos que estão como Abinadab. Você tem a presença na sua casa, você vem à igreja, mas você não honra a presença e por isso nada na sua vida acontece. E o Senhor está dizendo: eu quero te dar a minha presença. Eu quero mudar a sua história. Muitos vão ter que se fazer como Davi hoje, se levantar e trazer a presença de volta para dentro da sua casa. 2 Samuel capítulo 6, no verso 3. No verso 3. Davi então se levanta, vai buscar a arca. E o que eles fazem? Eles colocam a arca de Deus numa carroça nova. Você lembra como é que os filisteus carregaram a presença? Numa carroça nova. Preste atenção nisso. E levaram da casa de Abinadab e ficaram numa colina. Uzá e Aiô, que eram os filhos de Abinadab. Uzá era filho de Abinadab, ungido para guardar a presença. Eles levaram a carroça com a arca de Deus da casa de Abinadab, que ficava na colina, e Aiô ia diante da arca. Qual é o problema aqui? Davi tem uma boa intenção, ele quer trazer a presença de volta, ele ama a presença. Mas existe a maneira certa de carregar a presença. Só que Davi, ele não sabia, ele só sabia que tinha que ter a presença. Mas ele não sabia como se transportava a presença. Então ele pega o quê? Ele pega o modelo que ele aprendeu. E muitas das vezes nós praticamos os modelos religiosos que aprendemos de como buscar a Deus. E muitos desses modelos são religiosos e mundanos. Porque Davi, ele resgata a arca exatamente da mesma forma que os filisteus carregaram a arca. Olha o modelo de exemplo que Davi tinha de como carregar a presença. Os inimigos, os filisteus, aqueles homens que nem conheciam a presença de Deus. E ele faz exatamente igual. Ele pega uma carroça nova e coloca ali a presença, como se a arca fosse só um móvel da casa. Sabe, muitos tratam a presença como se fosse só um móvel da casa. Davi contrata um Lalamove, bota a presença lá dentro e tenta carregá-la dessa forma, mas não é assim que se carrega a presença. Davi, ele tenta carregar a presença como se fosse algo comum. Davi, ele trata a presença como se fosse algo normal. Do jeito da moda, do jeito da época. Qual era o jeito da época que Davi conhecia? Numa carroça. Porque é assim que eu vi carregarem a presença, é assim que deve ser. E muitos hoje carregam a presença como a moda, né? Hoje a moda é ser evangélico. Eu sou evangélico, mas bebo. Eu sou evangélico, mas fumo. Eu sou evangélico, mas uso droga. Eu sou evangélico, mas me prostituo. Pratico sexo antes do casamento. Eu sou evangélico, mas jogo no bicho, mas jogo no tigrinho. Eu sou evangélico, mas vou numas festinhas com os meus amigos. Eu sou evangélico por quê? Porque a moda é ser evangélico, mas ser evangélico do jeito dos filisteus. Não é assim que se carrega a presença. Existe a maneira certa de carregar a presença e não é do jeito que o mundo, que os filisteus diz que é. Não dá para carregar a presença numa carroça como se ela fosse algo comum. Não dá para sair por aí dizendo eu sou cristão, eu sou evangélico e continuar com uma carroça carregando essa presença, vivendo uma vida comum, uma forma normal. Muitos estão vivendo uma vida cristã. Está mais para filisteu do que para crente.
e dizendo que carrega a presença. Os filhos aprendem com os pais. Aqui diz que Davi, por não saber o jeito que carregava a presença, ele coloca quem na frente para organizar a saída da arca? Os filhos de Abinadab. Mas esses filhos de Abinadab são os mesmos que cresceram por 20 anos com a presença e não viram nada acontecer. Por quê? Porque os pais deles não honravam a presença. Os pais deles, eles cresceram vendo que é normal nós irmos para a igreja e também irmos estar no meio de festas pagãs, está no meio do povo que bebe cachaça, que fala palavrão, que desce até o chão. Eles cresceram vendo seus pais tendo a arca dentro da igreja e sentados bebendo um copinho de cerveja. Se não tem problema, por que você não dá para o seu filho beber? Se não tem problema, por que você não bota o seu filho para assistir o que você assiste? Por que você não dá para ele beber o que você bebe? Se não faz mal, se não tem problema, dá para os seus filhos. Transfere para eles aquilo que você faz. Então, Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, são escolhidos por Davi para organizar a saída da presença. E eles organizam da forma que eles viram os pais. Da mesma maneira que você honra a presença, os seus filhos vão honrar. Lá em casa, a primeira coisa que se faz quando acorda é o devocional. Não tem conversa, inegociável. Não tem desenho, não tem videogame, não tem nada, sem antes abrir a palavra de Deus e falar com Deus. É regra. Os meus filhos precisam aprender que para carregar a presença, tem que honrar a presença. Eu me lembro dos meus pais me ensinarem a honrar a presença de Deus. Eu lembro que os meus pais, tudo que eles faziam, eles chamavam eu e meu irmão para orar, para nós aprendermos a consagrar tudo aquilo que tínhamos a Deus. Eu me lembro do meu pai pegar oferta do projeto de vida, né? Nós sempre fazemos o projeto de vida no final do ano, e na igreja onde meus pais eram pastores também era feito, e nós copiamos, né? A igreja dos meus pais é o que nós estamos vivendo aqui hoje. Era assim, foi assim que nós aprendemos. Então nós tínhamos o projeto de vida, e eu lembro do meu pai pegando 4 envelopes, e ele pegava um dia, naquela época, há mais de 20 anos atrás, R$50 era muito, amém, irmãos? E eu me lembro dele pegar uma oferta de R$50 e colocar para todo mundo igual, para ele, para minha mãe, um para mim, um para o meu irmão. E ele me deu aquele envelope e falou: filha, isso daqui é para você levar no altar do Senhor e apresentar o seu projeto e consagrar a Deus. Isso eu tinha 13, 14 anos de idade. E eu olhei assim e pensei, eu podia fazer tanta coisa com esse dinheiro. Eu falei: pai, mas tudo isso? E ele olhou para mim e falou: filha, isso não é nada perto do Deus que nós servimos, Ele merece muito mais. E eu fui sendo ensinada, regada a ter esse temor. Eu me lembro que nós colocávamos a comida no prato e meu pai ficava olhando. Se eu colocasse o garfo na boca com a comida sem orar, ele falava assim: já desaprendeu a agradecer? A gente ia dormir, meu pai passava no quarto e falava: vocês já oraram? E era de joelho, viu? Era na cama deitado. Ô Senhor, abençoa o meu dia. Não, era de joelho. Porque meu pai sempre me ensinou que nós precisamos ter honra com a presença. Precisamos ter temor diante da presença de Deus. E eu aprendi tantas coisas. Uma delas também que marca muito o nosso pastoreio de fidelidade e honestidade nessa igreja. Meus pais eram pastores, eu digo eram porque minha mãe já faleceu, mas meu pai continua pastor. E eu me lembro deles receberem as ofertas e levarem para casa as ofertas da igreja, e eles contabilizavam ali as ofertas, registravam, guardavam numa caixa. E era o que a gente conseguia fazer na época, era guardar dessa forma, porque as burocracias eram outras. Então, um dia a gente estava passando por um aperto, e aí um dia eu soltei e falei pro meu pai, falei: pai, mas naquela caixinha tem tanto dinheiro, por que a gente não usa esse dinheiro
para comprar o que a gente precisa. E meu pai disse: esse dinheiro é consagrado ao Senhor, a gente não pode mexer. Não toque nesse dinheiro. Por isso que essa igreja é próspera. Você crendo ou não, tem pastores fiéis nessa igreja. Por isso a igreja está crescendo. Por isso você está prosperando. Porque quando o pastor é ladrão, a igreja não prospera. Só o pastor que cresce, mas as ovelhas ficam tudo pobre. Isso é uma igreja que o pastor é ladrão. O pastor chega de BMW e os irmãos tudo andando a pé. O carro mais caro aqui, irmãos, não é o nosso. Ainda, tá? Isso não quer dizer que eu não vou comprar um carrão. Ainda não é o meu. Mas um dia vai ser. Quem pode dizer amém? Profetiza. Precisa de um carro maior, irmão, de 7 lugares pelo menos. Então eu aprendi a como que carrega a presença, como se leva a presença. Meus pais nunca colocaram a gente num ambiente onde a presença de Deus não era honrada, onde a presença de Deus era banalizada ou carnalizada. Meu pai e minha mãe nunca me colocaram num ambiente desse, onde escarneciam a palavra e o evangelho. Eu lembro de uma vez a gente chegar numa festa e soltaram uma piadinha. Pra quê, irmãos? Na mesma hora a gente entrou e meu pai pegou todo mundo e saímos. Fomos embora. Eu falei: mas pai, a gente nem comeu o bolo. Eles não honram a presença de Deus nesse lugar, minha filha. Se não honram meu Deus, eu não posso estar nesse lugar. E foi nesse ambiente que eu cresci. Só que não foi nesse ambiente que o Zaiaô cresceu. O Zaiaô cresceu num ambiente onde eles dormiam e acordavam com a presença, mas nunca honraram a presença. A presença de Deus era um móvel da casa, era um acessório que estava lá de favor, porque não tinha onde ficar. Vou deixar aqui, né? Vamos deixar aqui, sabe aquela Bíblia aberta no Salmo 91 na estante, pegando pó? Era a arca na casa de Abinadab. Não é assim que está a vida de muitos por aí? Tem a Bíblia aberta no Salmo 91 lá, e nada acontece na vida da pessoa. Por quê? Não basta ter a presença. Se você não honra, nada vai acontecer na sua vida. E aí, qual é o problema disso? Vamos lá para o versículo 6. O Zaiaô está na frente, organizando a saída da arca, do jeito que eles acham que deve ser. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a sua mão para segurar a arca de Deus. Fala: ai. Uzá estende a sua mão. Os bois estão levando a carroça com a arca. Os bois tropeçam e a arca parece que vai virar de cima da carroça. Uzá vai lá e põe a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçaram. Versículo 7. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por causa da sua irreverência. E Uzá morreu ali, ao lado da arca de Deus. Alguém que teve por 20 anos a presença na sua casa, morre ao lado da presença. Quantas pessoas carregando a presença, que diz que tem a presença, que vem na igreja e estão morrendo tendo a presença. Uzá morreu caído ao lado da arca de Deus. A ira do Senhor se levanta contra Uzá por causa da sua irreverência. Sabe por quê? Porque Uzá, se a arca estava na casa de Abinadab, quer dizer que eles tinham qualificações de uma família levítica para receber a arca de Deus. Porém, eles não honraram essa presença da maneira que deveria ser, porque eles praticavam abominações aos olhos do Senhor, honravam e adoravam aos outros deuses. Você entendeu isso aqui? Agora, os filisteus carregaram a arca para a casa de Abinadab e nada aconteceu com ele, fora as desgraças lá na terra deles, né? Mas não morreram. Por quê? Porque Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Tem gente que faz, mas não sabe o jeito que tem que fazer. Mas Uzá sabia. Ele era de uma família levítica. Ele sabia. Mas ele não teve reverência. Tem muita gente que sabe o que é pecado, sabe aquilo que desagrada a Deus, sabe aquilo que não se deve fazer e continua fazendo.
a esses que sabem o que tem que ser feito e não faz, e fazem aquilo que não deveria fazer, sabendo que não se deve fazer, e insistem em carregar a glória, o peso é maior. Porque você sabe, nós sabemos. Hoje ainda com a época da internet você sabe mais ainda. O povo é sabido hoje da Bíblia. Tem tantos vídeos por aí. Não vem me dizer que você não sabe. Uzá morre porque ele transporta a presença de qualquer jeito. E existia uma lei. Diga, existia uma lei. Quer saber como era essa lei? Eu vou já falar para você. Vamos para o versículo 8. Vamos correr. Versículo 8. Davi ficou irado, porque o Senhor havia matado, irrompido contra Uzá. Então ele chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Davi ficou nervosinho. Davi ficou nervosinho. Diga para o seu irmão assim, diga, Deus não liga para suas birras. Deus, Ele quer obediência, Ele não está nem aí para suas birras. Ah, eu não gostei, Deus não me respondeu. Ah, eu orei sobre uma coisa e aconteceu outra. Ah, a mão de Deus está pesando sobre mim. Ah, eu estou na igreja e estou passando por tudo isso. Tem muita gente igual o povo de Israel, dentro lá do templo, só lamentando. E Deus não está nem aí para as suas lamentações. Deus quer obediência. Davi, mesmo sendo alguém ungido por Deus, escolhido por Deus, com uma boa intenção de trazer a arca, não basta uma boa intenção, Deus quer obediência. Não basta você vir aqui na igreja, eu vou servir na mídia, eu vou tocar um instrumento, eu vou varrer o chão, eu vou servir nos kids, e tendo as dó de Astarote, e tendo outros deuses na sua vida, práticas de pecados que você não se arrepende, que você não quer abandonar, e achar que a boa intenção de estar servindo na casa de Deus vai apagar os pecados que você não quer abandonar. Deus não está em busca de boas intenções, Deus está em busca de obediência. Obediência, diga para o seu irmão, obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. Então Davi, ele se levanta e ele fica irado, porque ele diz, como é que pode? Eu estou na igreja, eu estou querendo trazer a presença, e agora Uzá morre. Por que Deus fez isso? E Davi fica irado. Tem gente que é assim. Alguma coisa acontece, tem uma perca na vida, uma tragédia, um momento difícil nas finanças, uma doença, alguma coisa acontece, do desagrado da pessoa, a pessoa fica irada e fala, como Deus permitiu isso? E se revolta contra Deus e fala, vou sair da igreja. Se Deus não fizer o que eu estou pedindo, eu vou sair da igreja, porque eu estou na igreja e nada acontece. Deixa eu te falar uma coisa, só quem perde é você. Deus não está nem aí para suas birras. Quem precisa de Deus é você. Quem precisa da presença sou eu. Diga, bata no peito e diga, quem precisa da presença sou eu. Eu preciso da presença. Deus não está nem aí para minhas birras não. Que eu estou com raiva, que eu estou de biquinho com Deus, porque não, Deus não está nem aí. Davi fica irado e ele diz, como poderei levar comigo a arca do Senhor? Ele fica bravo, mas já ele reflete. Sabe, querido, ao invés de você ficar irado, chateado com Deus, para refletir. Faz como Davi fez. Como? Senhor, o que pode estar acontecendo na minha vida que está bloqueando a sua presença de se manifestar nessa área da minha vida? O que é que eu estou fazendo ou deixando de fazer que está impedindo que a sua glória se manifeste na minha casa? O problema não era Deus, o problema não era a arca. O problema é a falta de obediência. Então Davi, ele para refletir e ele pensa, como então que eu vou trazer a arca do Senhor? Davi não quis levar a arca de Deus, no versículo 10, mas fez com que ela fosse levada à casa de Obed-edom. Diga, Obed-edom.
Versículo 11. Assim a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom durante 3 meses. Quanto tempo? 3 meses. Lê comigo aqui depois da vírgula, na contagem de 3. 1, 2, 3. E o Senhor o abençoou e toda a sua... 3 meses. A arca fica na casa de Abinadab 20 anos. E nada acontece. A arca chega na casa de Obed-edom e fica só 3 meses. A Bíblia vai descrever, se você for estudar essa história de Obed-edom, que naquele tempo, aquela cidade onde Obed-edom estava, eles estavam passando por seca, por fome. A esposa de Obed-edom estava doente. Eram doenças, era fome, era escassez. Mas quando a arca de Deus chegou, a mulher do homem foi curada. Ela era estéril, ela passou a ter filhos. As plantações começaram a dar frutos, porque a presença de Deus estava lá. 3 meses. 3 meses. Por que na vida de uns acontece e na vida de outros não acontece nada? A diferença está na sua obediência, na honra que você tem com a presença que você carrega para dentro da sua casa. 3 meses. Problema não é o tempo. Tem muita gente que diz, não, eu estou no tempo de Deus. Já era para estar acontecendo, né, irmãos? O negócio não é o tempo de Deus, não. O que acontece é que você está com o coração endurecido, não quer obedecer, não quer abandonar os pecados, não quer abandonar a vida secular, não quer abandonar a vida de pecado, não quer abandonar a carne. Você quer, você gosta, você acha que pode viver com os dois. Não dá. Não dá. Você pode até levar a arca para dentro da sua casa, mas nada vai acontecer se você não tiver reverência com a presença, compromisso com a presença, obediência com a presença. Aqueles que honram a presença estão vendo milagres acontecendo dentro da sua casa. Tá ou não tá? Quantos estão vendo os milagres do Senhor na sua casa? Porque eu me perguntava, Senhor, como pode? Numa igreja com quase 300 pessoas. Eu tenho pessoas que caminham conosco desde o início do ministério. Pessoas que estão há 14 anos, que estão há 13, há 10, há 5. E eu vejo pessoas chegar aqui há menos de 1 ano. Estão voando. Já estão liderando, já estão ministrando. A casa toda já está aqui na presença de Deus. Já estão cheios do Espírito, estão prosperando, estão enriquecendo, estão crescendo. Eu falo, meu Deus, mas esse aqui está comigo há 10 anos. E nada acontece. É sempre as mesmas lamentações, querido. Nós pastores sofremos. Nós acompanhamos pessoas há mais de 10 anos que vêm trazer sempre as mesmas lamentações. Não muda. Não muda. O problema não são os pastores, o problema não é a igreja, o problema não são os conselhos. O problema é que você acha que pode carregar a presença na sua casa e continuar vivendo uma vida de desonra com a presença, de desobediência, sem santidade, sem compromisso. E eu vou te dizer, meu irmão, não dá. Não dá. Não tem nada que a gente possa fazer para te ajudar. Não dá. A presença era a mesma. A diferença era na vida daquele que estava recebendo a presença. É como você recebe. Na casa de um era só um acessório, só um móvel da casa. Mas na vida do outro, meu Deus, como assim o rei Davi escolheu a minha casa para guardar a presença? E ele recebe a arca depois de um momento terrível. Um homem morreu. Ele devia dizer, não, aqui na minha casa não. Acabou de morrer um homem, vai matar todo mundo aqui. Mas não. Eles recebem com honra. Eles honram a presença. Prova disso é que a glória de Deus se manifesta. Sabe, meus irmãos, Deus continua sendo poderoso. A presença de Deus não muda. O Senhor continua curando. Paralíticos ainda continuam andando pelo poder de Deus. Mudos falando, seguem enxergando. Agora deixa eu te falar. Por que existem doentes no mundo?
se tem tantos médicos? Muitos dizem assim: ah, se Deus existe. Querido, Deus se manifesta na vida daquele que Ele é honrado. Se crer, verás a glória de Deus. Jesus cura os enfermos, mas Ele curou todos os cegos que tinha em Jerusalém? Ele curou todos os cegos? Não, existia uma cidade que a Bíblia descreve que ali Jesus não pôde operar muitos milagres. Sabe por quê? Por causa da incredulidade deles. Jesus estava lá em Nazaré. O povo escarneceu a presença de Jesus. O povo não creu. E por isso naquele lugar Jesus não realizou muitos milagres. Porque Ele não tinha poder? Não, porque o povo era incrédulo. Não existe milagre, não existe manifestação de poder, de unção naqueles que não crê, naqueles que não honram, naqueles que não querem, naqueles que não têm fome, não têm sede pela presença, não manifesta. Hoje o Senhor disse: eu quero entrar na vida de alguns aqui, eu quero habitar. Hoje nós somos a arca e Ele está buscando os corações que Ele possa pousar nessa manhã. Tem alguém aqui? Vamos caminhar para o final. Oh Deus, me ajuda, Jesus. Diga: Jesus, ajuda a pastora. 2 Samuel capítulo 6, verso 12 vai dizer: então avisaram o rei Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele tem por causa da arca de Deus. Então Davi foi com alegria, diga com alegria, e trouxe a arca de Deus da casa de Obed-edom. Quando os que levavam a arca do Senhor, eles davam 6 passos, sacrificavam um animal gordo diante do Senhor, e Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Ele estava cingido de uma estola sacerdotal de linho, e assim Davi levou todo Israel e levou a arca com júbilo ao som de trombetas. Põe aqui para mim em 1 Crônicas 15, 14. 1 Crônicas 15, 14. Então, Davi, ele deixa a arca na casa de Obed-edom. Fica lá por 3 meses, a vida do homem muda. E isso chega nos ouvidos de Davi. Mas o que Davi ficou fazendo nesses 3 meses? Você sabe o que ele ficou fazendo nesses 3 meses? A Bíblia diz que ele foi consultar as leis. Ele foi consultar as escrituras, porque lembra da pergunta? Ele foi embora com uma pergunta na cabeça: como eu posso trazer a presença? Ele não desistiu da presença. Ele foi para casa refletindo: Senhor, o que eu tenho que fazer para carregar a tua glória? Eu não quero abrir mão, Senhor, da tua presença. O que eu tenho que fazer? Levou 3 meses, mas Davi achou a resposta. Davi foi consultar as escrituras. Ele foi consultar a lei que Deus deu a Moisés de como a arca deveria ser carregada. E nessa lei estava escrito que a família dos levitas eram os únicos que tinham o direito de carregar a arca, mas eles não podiam tocá-la. Por isso a arca ela tinha 2 varas. Porque os levitas não podiam tocar diretamente na arca, porque aquele que tocasse na arca morreria. Então Davi vê que a presença de Deus não poderia ser carregada por algo construído por mãos humanas. Não se carrega a presença com estratégia humana. Muitos querem trazer a glória para a sua vida fazendo curso, vendo coaches ministrarem, colocando luzes, colocando fumaça. Aí vamos criar algo para que a presença venha. Não há nada feitos por mãos humanas que possa carregar a presença. Então Davi percebe que a presença de Deus não poderia ser carregada por uma carroça. A presença de Deus não pode ser carregada por algo mecânico. Ei, pessoas mecânicas perdem a presença, viu? Se para você é só mais um culto, é só mais um encontro, é só mais um jejum, é só mais um dia servindo na dança, no louvor, na mídia. Se para você já se tornou algo mecânico, deixa eu te dizer, você está carregando a presença de Deus numa carroça e você vai perder.
Não dá para carregar a presença em algo mecânico. A presença de Deus, ela deveria ser carregada nos ombros. Os levitas erguiam pelas arestas, eles pegavam ali e colocavam nos seus ombros, e Davi lendo a maneira que Deus escreveu que a presença dele deveria ser carregada. Ele diz: olha, coloque a arca nos ombros dos levitas. Por quê? Porque a presença do Senhor, ela não pode ser empurrada, ela tem que ser sentida. Provai e vede que o Senhor é bom. A gente não pode ir tocando a presença numa carroça. Vamos lá para o culto, vamos fazer um jejum, vamos fazer um devocional. E a gente vai tocando, vai carregando, e a gente vai entrando numa religiosidade. A religiosidade é a carroça dos bois de hoje em dia que está carregando a presença. Faz os rituais, mas não sente mais nada. Deixa eu te falar, carregar a presença tem que ter peso nos ombros. Se você não sente o peso de carregar essa presença, então você não está carregando, você está empurrando. A presença, ela tem um peso de glória. Ela deve ser sentida, porque carregar a presença envolve sacrifício. O Senhor determinou que ao carregar a arca, os levitas iam na frente, queimando diante do Senhor a cada 6 passos o sacrifício de ofertas a Deus. E as trombetas iam tocando na frente, e o povo ia adorando, e os sacrifícios ao longo do caminho. Não dá para carregar a presença se você não quer sacrificar nada na sua vida. Não dá para carregar a presença a preço de nada. Tem um preço para carregar a presença. Se dizer cristão não é fácil. Se está fácil para você, então você é um filisteu cristão, você não é crente. Se para você carregar a arca tem sido fácil, tem sido molezinha, está sendo divertido, está sendo gostoso, então deixa eu te dizer, não é a arca que você está carregando, porque a arca que eu conheço, ela pesa. Tem que sacrificar a cada passo que eu dou para continuar com ela nos meus ombros. Eu tenho que sacrificar alguma coisa ao longo do meu caminho. Se você diz que carrega a presença, mas você não sacrifica mais nada da sua vida diante de Deus, você não carrega a presença, você está empurrando ela. Se tornou algo comum, mecânico. Aqui diz que Davi, ele entendeu, ele leu, então eles voltam. Ele leva os levitas com ele, agora sim. Ele leva os levitas com ele. Então os levitas pegam a arca. Quem gostaria de ser esses 4 levitas hoje para levantar essa arca aqui para mim? Tem certeza? Ó, com reverência. Calma, calma, calma. Sobe lá, meu filho. Pela escada. Calma, vocês não vão levantar ainda. Calma. Então vocês 4 vão carregar a presença? Tem certeza que vocês querem fazer isso? Não é encenação, tá? Vocês sabem que tudo que eu faço não é encenação, não, é profético. Vocês estão dispostos a pagar o preço? Sabe que os levitas, eles não tinham nem terra, né? Toda a herança foi distribuída para todas as tribos de Israel, mas para os levitas Deus disse: eu não vou dar nada para eles. Sabe por quê? Porque eu sou a herança deles. Então os levitas, eles não tinham apegos a bem material. Eles não sabiam onde ia dormir, onde eles iam morar, porque eles habitavam dentro do templo, ao lado da presença. Vocês vão carregar a presença. Estejam dispostos a sacrificar. Pode levantar a arca. Se coloca de pé, igreja. Se coloca de pé. Nos ombros, tá? Nós vamos adorar ao Senhor. E o Senhor está em busca daqueles que querem carregar a presença, daqueles que estão dispostos a sacrificar. E se você está como os filisteus ou como o povo de Abinadab, com um coração dividido, hoje é o dia de você se arrepender, porque hoje nós estamos na época da graça.
Hoje o altar está aqui. E se você quer se derramar diante do Senhor em arrependimento, você pode vir ao altar. E o altar também está disponível para aqueles que desejam mais da presença. Eu quero tocar a vida de alguns aqui. Eu quero tocar em você. E Deus vai tocar você. Sabe o que tinha em cima da presença? Em cima da presença tinha fogo, porque a presença de Deus se manifesta com fogo. Aqueles que carregam a presença, carregam o fogo de Deus. Vamos adorar. Enquanto nós adoramos, eu quero que a arca passeie no meio da igreja. Eu quero que a arca passeie no meio da igreja. Vão dando os passos de vocês. Adora Ele com temor. Eu sei que não mereço estar aqui, mas só uma coisa me satisfaz. Sim, Senhor, diga para Ele. Só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz, Senhor. Não podemos viver sem a Sua presença, Jesus. E para carregar Tua glória eu preciso estar coberto. Tem que ter sangue. Tem que ter sacrifício. Qual é o sacrifício que você vai depositar hoje no altar do Senhor para carregar essa glória? Tinha sacrifício. Davi usava todas as suas forças para carregar a presença. Senhor, neste lugar onde os anjos escondem o rosto de Ti. Sim, nesse lugar eu preciso, eu quero estar. Só uma coisa me satisfaz. Sim, 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 sim. Oh! Só uma coisa me satisfaz. A Tua glória, ó Deus. A Tua glória, ó Deus. Sim, Jesus, sim. A Tua glória, Deus. Vai se colocando de pé. Vai te colocando de pé. A Sua glória, a Sua glória, a Sua glória. Vai se colocando de pé, pois o Senhor quer tocar você. Ele quer tocar você. O Espírito Santo está buscando os corações que Ele pode repousar nessa manhã. Os pastores, me ajudem a orar, me ajudem a impor as mãos. E o que eu preciso, e o que eu preciso, e o que eu preciso. Seja cheio, 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 cheio. Cheio, 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 cheio. Cheio, receba mais, 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 mais. Seja cheio, receba o peso da glória, o peso da glória, o peso da glória, o peso da glória, o peso da glória sobre os seus ombros. O peso da glória, o peso da glória, o peso da glória. O peso da glória sobre ti, o peso da glória sobre ti, o peso da glória sobre ti. Cheio, 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 cheio. Dê os seus ombros para Ele agora. Ele está colocando sobre os seus ombros agora. A glória, a glória, a glória. Receba o peso da glória sobre os seus ombros agora. O peso da glória, o peso da glória, o peso da glória sobre os seus ombros. O peso da glória, o peso da
glória sobre os seus ombros. Receba, 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 receba. Sim, sim, cheio, 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 cheio. Cheio, 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 cheio. O peso da glória, o peso da glória, o peso da glória. Adora Ele, adora Ele, adora Ele. Cheio, 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 cheio. Cheia da glória, cheia da glória, cheia da glória, cheia, 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 cheia. Cheio, 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 cheio. Pra carregar a tua glória por onde eu passar. Eu te dou os meus ombros. Ofereça a sua vida ao Senhor. Ofereça a sua vida a Ele. Ele está repousando. Oh, o que testificava que a glória de Deus estava sobre a arca era a chama que havia nela. Todos aqueles que carregam a presença carregam a chama da presença. Quem carrega a presença está queimando. Quem carrega a presença está queimando. Quem carrega a presença está incendiado. Comece a queimar. Comece a queimar. Incendeia. Ele está depositando o fogo, a chama, brasas vivas. Como em Atos 2, a chama pousava sobre cada um deles, sobre cada um deles. De novas estratégias, não é de um novo templo. Nós precisamos da presença. Quem tem a presença vence o inimigo. Quem tem a presença é curado. Quem tem a presença é liberto. Oh, você não precisa de um curso de libertação ou de cura. Você precisa da presença. A presença técnicas, não é teoria, não são livros, é a presença, é a presença, é ela que vai te curar, é ela que vai te libertar, é ela que vai te fazer vencer o inimigo. Ela dará vassoura. Oh Senhor, a sua presença, a sua presença. Oh!
anseio por cultos aonde as pessoas não vão ficar preocupadas com homens, com liturgias. Eu anseio por cultos aonde aqueles que vêm só por causa dele, vêm só para buscar a ele. Cultos aonde é ele que toca, é ele que toca, é ele que fala ao teu coração, é ele que fala ao teu espírito. Ele está te tocando nessa manhã. Eu estou vendo o Espírito Santo pousando sobre a cabeça de algumas pessoas aqui, e ele está fazendo uma limpeza. Ele está te libertando de vícios, ele está te curando de doenças. Eu vejo pessoas aqui, e eu quero declarar essa palavra. 3 meses, 3 meses, 3 meses de obediência, 3 meses honrando a glória e a presença do Senhor na sua casa. Assim como foi na casa de Obed-Edom, vai ser na sua casa. Uma casa onde todos vão começar a dizer: olha lá o que Deus está fazendo, porque a presença de Deus está na casa dele. Eles estão prosperando, milagres estão acontecendo, a esterilidade foi embora, porque existe honra nessa casa com a presença, existe reverência, existe obediência com a presença de Deus. 3 meses, 3 meses. O Senhor me diz que 3 meses a vida de algumas pessoas aqui vai mudar radicalmente. Julho, agosto, setembro, você vai subir nesse altar para dar o testemunho. Você está levando a presença para casa. Algo vai acontecer na sua casa nesses 3 meses. Aquilo que não aconteceu em 10 anos, 20 anos, 3 meses. Numa casa que honra a presença. Volte para o seu lugar adorando ao Senhor. Volte para o seu lugar adorando ao Senhor. Tua glória, Deus. A tua glória, Deus. A tua glória, Deus. Só uma coisa me satisfaz. Queridos, eu tenho 30 anos de evangelho, e nada nessa vida me surpreende a não ser a presença. Só a presença de Deus me surpreende. O jeito que Ele toca, o jeito que Ele fala. Nada me surpreende, Olha, eu estive nos Estados Unidos, nas mega church, tanta coisa bonita, mas nada me surpreende mais do que a presença. Só quem provou dela sabe o que eu estou falando. Quando você prova da presença, todo o resto fica sem graça. Uma reunião sem a presença fica sem graça. Um culto sem a presença fica sem graça. Lugares que você anda sem a presença fica sem graça. Você chega assim e fica: tá faltando alguma coisa. Só quem provou a presença sabe o que eu estou falando. Nada se compara à presença. Nada. Ai, Jesus. Uma vez que eu coloquei, eu navegarei. A Vitória, aí você vai. Para, Vitória, para, Vitória. Não, sério, gente, eu preciso buscar o pastor.